Bom dia, meus amigos e minhas amigas do oitavo ano do Colégio Augusto Batista. Bem, hoje estaremos encerrando as nossas aulas online, tá? Para aqueles que realmente estão com notas boas, fizeram os trabalhos, meus parabéns, né? É só somar e dividir. A média deu 7, parabéns, esses aí estão aprovados. Aqueles que estão devendo atividades vão ter que trabalhar muito ainda, porque com certeza quem está devendo atividade não vai passar direto. Então vai ter que trabalhar em dobro agora. Bem, hoje nós iremos trabalhar com a América do Sul, tá certo? Bem, tá aí o continente americano, tá? O território, o continente americano é dividido em três partes, né? América do Norte, Central e do Sul. Abordaremos a seguir as principais características e informações da América do Sul. A América do Sul está localizada em grande parte no hemisfério sul, na zona intertropical ocidental. A América do Sul abrange um território de 18 milhões de quilômetros quadrados e é banhada a leste pelo Oceano Atlântico, né? A oeste pelo Oceano Pacífico e ao norte pelo Mar das Antilhas, conhecido como Mar do Caribe. Tá? Eu fiz um resumo para vocês para ficar bem mais simples para você entender, tá? O subcontinente abordado, no caso a América do Sul, é privilegiado em área costeira ao longo do território, ao longo do litoral sul-americano. São identificados diversos acidentes geográficos, né? Um exemplo desse tipo de configuração é o Estreito de Magalhães, que liga o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Nós temos também as Malvinas, né? Esse arquipélago com mais de 200 ilhas, localizado na costa da Argentina. Nós temos Fernando de Noronha, são mais ou menos o que? São mais ou menos aí 20 ilhas de origem vulcânica, localizadas na oeste, na costa nordeste do Brasil. E na costa do Equador, as Ilhas Galápagos, né? Tá certo? Isso é um patrimônio natural da humanidade, tá beleza? Então, assim, o que é que eu posso tirar dessa observação, dessa parte da América do Sul, território? Compreende 12 países, no caso eu tenho a Argentina, tenho o Chile, né? Tenho o Uruguai, né? Eu tenho Bolívia, Peru, né? Eu tenho Bolívia, eu tenho Peru, tenho Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, né? E um departamento francês aí, não sei se vocês estão vendo direitinho aí, tá certo? Ultramarino, que é a Guiana Francesa, tá certo? Então, uma marca desse território sul-americano é a distribuição irregular da população, tá? Existem várias áreas aqui dentro desse território, todo esse território, que são pouco povoadas, né? A gente pode citar aí, por exemplo, a Patagônia na Argentina, a região amazônica aqui, tá? Fica no norte da América do Sul, e as áreas destacadas, o deserto do Chile, como é o caso do deserto do Atacama, beleza? Vamos partir para frente. Já falei de território, vamos falar de economia, tá? Gente, a América do Sul é constituída por 12 países, já vimos isso, sendo o Brasil maior em território e mais populoso também, mais industrializado e com economia mais forte. Isso aí nós já sabemos, né? Esses países tiveram industrialização tardia, é aquela coisa, países que foram o quê? Colonizados, não é isso aí? Serviram o quê? Serviram de base, tá? Para alguns países ricos hoje, né? Então eles têm uma industrialização, tiveram uma industrialização tardia, ficando em desvantagem frente à economia mundial até a atualidade, beleza? Em meados do século XX, os países sul-americanos iniciaram uma modesta industrialização, né? Baseado no modelo de substituição das importações. O final do século XX marca a abertura dos mercados, causando uma grave crise na indústria e uma modificação no arranjo produtivo dos países, forçando maior especialização produtiva, concentrada principalmente no setor primário. Beleza? Então, assim, existe aqui uma palavrinha no livro de vocês, que é a commodities, tá? O que é essa commodity? É uma palavra inglesa, que é utilizada para designar recursos minerais, vegetais ou animais que são comercializados no mercado internacional e que possuem um valor estratégico, como por exemplo a cana-de-açúcar, a soja, o carvão, e tem muito mais por aí, tá? Então, na América do Sul, a gente pode dizer que a base da economia da maior parte dos países é a exportação de commodities. Então, a exportação de commodities são esses produtos que eu falei para vocês aí, né? É a cana-de-açúcar, a soja, o carvão, é aquilo que tem valor estratégico lá fora, tá certo?
A agricultura o setor é fundamental para esse país da América do Sul, tá? Então, a extração, o processamento de recursos minerais e energéticos, eles são muito importantes para esse país também. Agora, você não pode esquecer que o Brasil e a Argentina são os países mais industrializados da América do Sul, tá certo? Desigualdades no campo. Vamos ver bem essas desigualdades no campo, né? A desigualdade social é a diferença entre as classes sociais ou castas dominantes e as classes sociais ou castas dominadas. Ao longo dos tempos, os sistemas econômicos e políticos das cidades foram criando mecanismos de distinção entre as pessoas, nas chamadas sociedades estratificadas. Esses mecanismos são as divisões de castas, como os nobres na Europa feudal, e as castas indianas, predominantes como sistema de distinção até o século XX, tá? Tá certo? Gente, é o seguinte, ó. Esse processo de colonização que ocorreu na América do Sul, ele contribui em grande parte, vamos dizer assim, para essa atual estruturação da economia dos países sul-americanos, né? Inclusive nessa produção de commodities que eu falei ainda há pouco para vocês. Então esse processo de colonização, ele também ocasionou uma grande concentração fundiária na mão de quem? Né? A grande quantidade de terra na mão de poucos, né? E a existência, que a gente não pode esquecer, de uma grande desigualdade social. E essa desigualdade social, ela ocorre tanto no campo como na cidade. Então, essa questão fundiária, né, essa coisa do governo não dar esse subsídio necessário ao homem do campo, ele faz com que algumas áreas desse país aí, elas sejam escassas, né? Elas não têm uma produção, elas não têm um desenvolvimento agrícola adequado, tá? Elas não têm uma extração mineral adequada, por quê? Porque o governo não dá incentivo, certo? Não é brincadeira, isso é verdade, tá? Se você for bem que no México você vê isso também, do outro lado lá, você vê no México você tem isso também, apesar de ser um país latino, ele não pertence ao Sul, né? Mas aqui na América do Sul, isso acontece, essa desigualdade do campo na cidade, isso acontece constantemente. E isso é antigo. E isso veio, tá, com o processo de colonização que existiu aqui dentro. Tá beleza? Na América Central isso ainda existe, tá? Essa concentração na mão de poucos ainda existe. Aqui na América do Sul não vai deixar de existir também. Certo? Então, esses contrastes nas condições de vida, ele não ocorre apenas entre os países, tá? Ela ocorre também entre a população de cada país. Essa desigualdade social que nós estamos falando aí, ela faz com que existam neles um grande número de pessoas que vivem em condições precárias de moradia, de saúde, de educação, segurança alimentar. Existe um índice, no livro de vocês fala disso, o índice de Gini, que ele é um instrumento de avaliação da desigualdade social, em uma população, né? Ele indica o grau de concentração de renda que existe nela. Ela aponta a diferença entre os rendimentos, né, dos mais pobres e dos mais ricos, tá certo? Então, você analisando o índice de Gini dos países sul-americanos, você constata que, em geral, trata-se de países com elevada desigualdade social, tá? Índice de Gini, não esqueçam disso, tá bom? Os movimentos sociais, tá? Gente, vamos ver isso aí. É comum a aspiração à mudança social e política em nada se distingue de movimentos sociais mais clássicos e mais antigos, né? Como os movimentos operários, que em sua época também foram portadores de valores e projetos alternativos da sociedade. Para muitos analistas, a especificidade de contestação pode ser identificada em outro ponto, a associação entre, por um lado, essa aspiração à mudança social e política, e por outro, uma estrutura organizacional frouxa, fluida, né, ou fluida, fragmentada e instável. A novidade desse movimento, destacada por muitos autores, decorre sobretudo da ausência de um envolvimento de classe claramente definido. É aquilo que eu falei para vocês, esses movimentos sociais são aqueles movimentos, né, onde muitas pessoas formam grupos, e esses grupos eles lutam pelos seus direitos. Mas é que muitas vezes isso é abafado, tá certo? Tá certo? Então, em um cenário de insegurança social e instabilidade econômica, a insatisfação ela cresce. E a política dentro desses países sul-americanos ela oscila muito. Então, no decorrer da história desse país, é que a gente pode dizer fases de regimes autoritários que combateram, assim, o que combatem de modo repressivo as lutas sociais, tem se alternado
com face de regimes democráticos, né, mais tolerantes a manifestações, né, no descontentamento da sociedade, tá certo? Esse Alexandre de Moraes que vocês viram aí, esse ministro agora, porra, ele não aceita manifestação, tá? Você não pode, quer dizer, o YouTube ele é aberto para você falar, para você criticar, tá? Mas desde que seja uma crítica construtiva, tá beleza? Se você fala mal do ministro, você fala mal de alguém, ou seja, e se isso for contra, né, o pensamento dele, ele vai mandar te prender, tá? Então isso gera o que? Uma instabilidade, né? Isso gera o que? Um cenário de insegurança, tá? Então eles organizam-se, né, de modo coletivo em defesa de sua necessidade. Eu quero que vocês entendam isso. Vamos partir para o próximo.